Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço o Que Eu Faço. Hoje, novamente, aqui no nosso estúdio em Gravataí. Hoje com uma convidada mais que especial, a Joyce. A Joyce vai falar um pouco da trajetória dela. A Joyce é fisioterapeuta. A gente agradece mais uma vez ao Catara Pinturas pelo patrocínio aí, né? Estamos juntos. Sigam a gente nas redes sociais. A Joyce vai deixar no final do episódio também as redes sociais delas para vocês seguirem. E começamos. Vamos ao trabalho, né, André? Então, boa noite, Joyce. Boa noite, Boa noite. meu colega Alisson Marques. Nós estamos muito felizes, né, com esse episódio, que foi o pedido aí dos nossos seguidores, né, que a gente trouxesse alguém da área da saúde e tal. E hoje nós vamos, então, presentear, né, os nossos seguidores. Fiquem conosco até o final, que eu tenho certeza que vocês vão sair super felizes com o resultado desse episódio. Então, assim, Joyce, muito obrigado, então, por mais uma vez estar vindo aqui, estar conosco, né, expor aí a tua agenda. E eu inicio o nosso trabalho te fazendo uma pergunta, Joyce. Por que tu faz o que faz? Então tá. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu sou a Joyce, então, né? Sou fisioterapeuta de formação. Eu trabalho com pós-operatório de cirurgias, principalmente a parte mais voltada para cirurgias plásticas, e também faço atendimento na parte de pós-parto. Mas eu não trabalho, meu início, ele não foi na área da fisioterapia, né? Eu venho de uma outra área, que ela é um pouquinho diferente. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam que uma área não tem nada a ver com a outra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, acho que uma coisa me levou à outra, né? Eu trabalhava com gestão ambiental, era técnica em meio ambiente. E o que essas duas áreas elas têm em comum, né? Eu acho que o cuidado é uma coisa, assim, principal das duas áreas, né? Seja o cuidado no meio ambiente ali, que foi a parte que eu iniciei. E aí, ao longo da minha profissão, assim, eu fui vendo que eu sempre gostava das duas áreas na época da escola, assim, eu gostava da área ambiental e gostava da área da saúde. Acabou que o início foi me levando para a área ambiental, mas aquela parte da saúde, do atendimento com as pessoas, assim, eu sentia essa falta e eu sentia que eu queria, assim, trabalhar mais com pessoas, né? E aí foi isso que foi me levando para essa área da fisioterapia, assim. E aí eu vejo que hoje o que eu gosto mesmo é a reabilitação, é tratar ali o paciente, ver o quanto que isso vai melhorar a vida dele, né? Então eu acho que eu faço o que eu faço porque eu gosto mesmo disso, assim, de trabalhar com pessoas, mais isso, assim. Que legal. Perfeito. Joyce, a gente se conhece há algum tempo, né? A gente fez, pra quem não sabe, a gente fez o ensino médio juntos. E eu até achava... Tu fez técnico em química, é isso? Fiz. Na verdade, eu fiz o técnico em meio ambiente na época do colégio. E aí, depois eu iniciei o técnico em química. E quando eu comecei o técnico em química, eu já comecei a fazer estágio na área... na indústria mesmo, assim, né? E aí eu vi que eu gostava mais da parte ambiental. E aí eu fui focando mais na parte ambiental, assim. E aí depois eu comecei a fazer engenharia ambiental. E era a parte que eu trabalhava na empresa, assim, né? Mas daí depois eu vi que não era bem o lado que eu queria seguir, assim, né? Entendi. Que legal. Desde do nosso convidado, nosso querido atleta Rafael Rios, a gente tem uma pergunta que eu creio que a gente vai ter que chamar ela de Pergunta Rafael Rios, né? E inclusive com a Laís, né? O episódio vai no próximo sábado, que é a questão do medo, né? Então tu vem trazendo aí áreas distintas, né? Que tu atuou, te lançou e tal. Em determinado momento, eu vou abrir essa porta aqui e eu vejo que tu te encontrou, assim, pelo que tu tá trazendo. A gente vai falar mais adiante, enfim. Mas como é que tu lidou com o medo? Ou como tu lida com o medo, assim, frente a esses desafios e no teu dia a dia hoje? Como é que é essa questão do medo que tu pode estar trazendo para nós? Eu acho que o medo, ele existe, assim, não tem como a gente não ter medo, né? Eu acho que eu trabalhava, então, na indústria, e aí, assim, foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei com pessoas muito boas, assim, aprendi muito nessa área, e eu gostava também do que eu fazia. Uhum. E aí, quando eu falei, assim, por exemplo, na minha casa, que eu ia, não, vou começar a fazer fisioterapia, a minha mãe foi a primeira a falar assim, por que tu vai trocar de área? Por que tu quer sair? Tu não está bem lá. Sabe? Coisas assim. E eu gostava tudo, mas eu não me imaginava a longo prazo ali, sabe? Eu seguindo nessa área. Então,
parecia que eu precisava... Migrar. eu precisava tentar, na verdade, assim, né? Não sabia se ia dar certo ou não, mas eu precisava tentar, assim. E aí isso dá muito medo, porque tu não sabe se tu tá fazendo a coisa certa, assim, né? E aí eu lembro que eu conversei com o meu chefe, chamei ele pra conversar e falei assim, eu preciso tirar a fisioterapia da minha cabeça, eu falei assim pra ele, né? Mas eu pensava assim, não, eu vou fazer um semestre e só pra eu ver mesmo como é que ia ser, assim. E aí eu entrei e eu não saí mais. E aí, ao longo do tempo, assim, eu fui trabalhando, não deixei de fazer meu trabalho na empresa, né? Sim. Assim, acho que foi... eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Foi bem puxado, mas eu consegui ali... conciliar mesmo. Trabalhar, assim, nas duas áreas. E fui me preparando para essa transição. E aí, legal. Fui fazendo cursos ao longo da graduação, assim, cursos para já ter aquela especialização, assim, um diferencial ali para entrar no mercado de trabalho da Físio, né? E eu acho que essas coisas, assim, vão te dando mais segurança. Mas, assim, o medo, eu tive muito medo. E durante a graduação, tu continuou na indústria? Sim, durante toda a minha formação, assim. Eu saí na época que eu pude começar os estágios, né? Porque a Físio a gente não pode fazer estágio no início da faculdade, só pode fazer no final. Então, na área da saúde, na verdade, né? Então, durante a graduação quase toda, eu fiquei trabalhando ali, né? E aí, depois que eu fiz essa troca, assim, quando eu pude iniciar os estágios. Mas a empresa, assim, eu sou muito grata à empresa, porque eu tive muitas oportunidades, assim, se eu tinha aulas que era de dia, aí eu fazia um acordo com eles ali para trocar meu dia na empresa, assim, sabe? Questão de horários, assim, eles foram bem abertos comigo, né? Eu também entregava bastante a minha parte, né? Mas eles também foram muito... Isso, assim, foi uma oportunidade, assim, que eu sei que não são todas as empresas que conseguem dar isso pro funcionário, assim, né? Então, sabendo que tu ia tomar outros caminhos, né? E aí, esses dias eu tava conversando, assim, contando sobre isso. Era uma fábrica, né? E aí, depois que eu falei pra eles que eu já tava ali no processo da transição mesmo, sim, que a gente já tinha até data ali pra minha saída e tal, já tava tudo, já tinha treinado outra pessoa, era muito engraçado, porque o meu diretor, ele entrava numa porta e eu saía na outra. Porque toda vez que ele me via, ele falava assim, mas tu tem certeza? Ele tentava fazer assim tu não quer que eu te faça uma proposta? Aí isso era difícil, porque daí tu já tá ali com o coração apertado, né? Do medo da mudança. Mas eu entendo que ele fazia isso porque ele gostava de mim, assim, né? Gostava do meu trabalho e tal. Mas deu muito medo. E aproveitando aqui, eu sei que o Alisson tem um questionamento ali mais pontual. E sobre a indústria, tá? Tu ficou um período na indústria, assim. Então, tu adquiriu uma bagagem. A gente sabe, eu também sou da indústria, o Alisson é da indústria, a gente sabe que é uma coisa mais padronizada, roteirizada. Quando acontece um problema, a gente já sabe mais ou menos como sanar aquele problema. E com a tua bagagem na indústria, o que tu pôde levar para fisioterapia, assim, que tipo, isso aqui eu aprendi lá atrás, naqueles processos, naquele habitat, que hoje eu emprego na saúde. Tem alguma coisa, assim, que tu possa dividir conosco? Tem. Eu acho que a indústria, ela é uma experiência muito boa. Ter começado na indústria, eu acho que tu te forma bem, assim. Tanto essa parte administrativa, de gestão, que tu tem outra visão, eu acho, assim, né? Tu acaba vendo aquilo como o resultado que tu tem que apresentar. Por exemplo, num paciente, ele consegue levantar o braço até aqui, mas no final do tratamento ele já tá levantando o braço até lá em cima. Então, tu coletar esses dados, tu apresentar, tu saber fazer isso, a parte de solução de problema também, eu acho que é uma coisa que vem muito da indústria, isso, né? Então, eu acho que tu tem esse olhar, assim, mais crítico, mais técnico, assim, que tu quer, eu tenho esse problema, mas agora como é que eu vou fazer pra eu resolver esse problema, né? Tipo, não ficar no empirismo. Isso, assim, eu acho, não, eu vou montar um plano de tratamento para aquele paciente, claro, vou trazer isso pra minha área, né? Mas eu tento fazer isso meio que da forma que eu aprendi, assim, né? Bacana. Eu vejo o problema, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Assim, assim, assim. Tá, se isso aqui não tá funcionando,
o que eu vou Plano mudar? B. Como que eu posso mudar? Assim, sabe? Então, eu acho que tu não perde mais essa tua visão, assim, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Que legal. Perfeito. Bacana. Qual é a forma do teu trabalho hoje? Tu é autônoma? Tu trabalha numa clínica específica? Se tu pode dar o nome da clínica? Como é que Eu sou como é que autônoma, funciona? mas eu trabalho numa equipe, né? Eu trabalho na Ohana Clinic, que é uma clínica de fisioterapia voltada mais para a parte de reabilitação de pós-operatório, pós-parto. A gente tem todo um cuidado ali para esse perfil de pacientes. Também dentro da clínica tem um estúdio de pilates, tem outras profissionais também que atendem lá na clínica, tem nutricionista, psicóloga, tem uma médica também que faz alguns atendimentos lá. Então a gente consegue dar esse suporte assim para essas áreas, né, para paciente. E aí a gente faz atendimento tanto no hospital e também faz atendimento a domicílio. E então a gente consegue atender o paciente para a necessidade que ele tiver, né? Eu não consigo ir até a clínica, então vai ter esse atendimento a domicílio, um paciente que não pode fazer esse deslocamento, né? Então a gente se adapta ali, organiza a agenda, claro, né? Para fazer esses atendimentos, assim, né? E a Ohana, então, né, que é a minha chefe, que eu digo, ela foi a pessoa, assim, que me abriu as portas, né? A minha transição de carreira foi para iniciar como estagiária junto com ela. A gente atendia, então, no consultório, não era clínica ainda, né? E eu sou muito grata, assim, por ela ter me aberto as portas, por ela ter me ensinado muitas coisas também. Eu acho que a gente conseguiu ali ter uma parceria muito boa, assim, desde o início, legal. sabe? E a gente se mantém, assim. Ela te oportunizou. Isso, e eu acho que é uma coisa muito boa, assim. Acho que os pacientes gostam bastante, né? Dessa forma de trabalho, assim. E ela é fisioterapeuta também. Ela é fisioterapeuta também, aham. Tu comentou de um termo, né, que tu usa, que é dermatofuncional, né? Não sei se tu poderia explicar o que é esse termo dermatofuncional, qual é a diferença disso para fisioterapia comum, assim, né? Que a gente conhece, que é o que a gente até tava brincando, a gente vive se quebrando de moto, né? Então a gente já tem um histórico bem, Então, bem legal. A fisioterapia, ela é a nossa formação, né? E aí depois dentro da fisio tem as suas especialidades. Fisioterapia respiratória, fisioterapeuta, traumato ortopédico, geronto, que é a parte de atendimento de idosos. Então, a fisio, ela é uma ciência, vamos dizer assim, né? Que ela tem muitas Tem um leque áreas. de possibilidades. Isso, tem um leque de possibilidades. E a dermatofuncional, ela é uma dessas possibilidades. E qual é a diferença dela com a estética, né? A estética, ela vai mais voltada, assim, para a parte da aparência, limpeza de pele, peeling, esse tipo mais de tratamento, assim, né? Claro que tem várias outras coisas. Mas a dermato, ela vê muito a questão da função. Então, a gente vai estudar o tecido, vai atender, sei lá, pacientes de queimadura, com ferida, paciente oncológico, pensa muito na função, né, do tecido, daquela recuperação. Então, não é só a parte estética, é uma reabilitação mesmo, assim, né, mas trazendo sempre a função junto. Sim. Hein, Joyce, nós falávamos nos bastidores que tu teve uma experiência no exterior. Tu pode dividir conosco como é que foi essa experiência, o que tu viu lá que tem relação hoje aqui no Brasil com o teu dia a dia? Então, em 2024, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Lá eu fiz um curso para conhecer o equipamento Ultraformer, né, que é o Ultraformer 3, na época, lá. E o Ultraformer é um equipamento que ele trabalha a pele, né, então ele faz como se fosse um lifting, assim, e ele pode ser feito no rosto, no abdômen, enfim, tu vai usar ele de acordo com a necessidade daquele paciente, né. E aí foi uma experiência bem, bem legal, assim, porque eu queria ter ido pra lá e sempre quando eu falava que ia ir pra lá, eu queria muito fazer um curso. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso do Ultraformer, né? E também isso me fez ver que aqui no Brasil a gente também tem muita coisa boa, a gente também é bem atualizado quanto à tecnologia. E eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção. Essa noção. Isso, exato. Assim, às vezes pensa que, não, a gente é atrasado. A gente tem um síndrome de vira-lata. Isso, não, assim, a gente tem, sim, muita coisa boa, principalmente nessa área, assim.
E aí lá eu fiz o meu primeiro curso de Ultraformer, aí depois aqui também fiz o do MPT, que é tipo ele é um pouco mais potente, né? É o mesmo equipamento, mas ele é um pouco mais potente. E é um equipamento, assim, que vem crescendo bastante, assim, ele dá bastante resultado. É bem legal. O que assim. significa MPT? É a questão dos pontos de coagulação que ele faz. Mas a definição do MPT eu não vou saber te dizer. Exatamente. Mas ele digamos assim, o 3, ele equivale a tantos pontos de coagulação ali, né, no disparo. E aí o MPT são mais pontos, ele é mais, vamos dizer que mais concentrado, assim, né. Mas hoje não é o meu foco de trabalho, né, o meu foco de trabalho é mais voltado para a parte da reabilitação mesmo dos pós-operatórios, assim, né. Mas é uma coisa que agrega também, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, teve um bom resultado, mas ela quer agora trabalhar mais a partir do rosto, enfim, eu acho que uma área vai complementando a outra, assim, né. Interessante. E assim, Joyce, qual é os erros, assim, mais comuns pós-operatório, assim, que os pacientes cometem? Por exemplo, tu vai lá e dá um norte. Agora tu vai seguir isso e tal, e tal, e tal. E essa pessoa acaba não seguindo ali. O que tu pode dividir, assim, quais os erros mais comuns, assim, que acontecem? Pra mim, eu acho que o principal erro é não fazer um acompanhamento com fisioterapeuta. Eu acho que isso é um erro bem, bem sério, assim, né? Não puxando pro meu lado, mas porque eu acho que é mesmo. Pensa assim, que ao longo dos anos tudo evoluiu muito, né? Certo. E a cirurgia plástica foi uma coisa que evoluiu muito. Hoje tem muitas tecnologias, o trauma da cirurgia ele é diferente, se mudou muito. E antes, quando falava em pós-operatório, falava sobre só drenagem linfática. Certo. Não sei, talvez vocês conheçam alguém que tenha feito uma cirurgia plástica. Sim. E aí a pessoa falava, não, eu vou fazer drenagem. E aí fazia drenagem todo dia ou super frequente. Certo. E hoje, estudando o tecido, a gente foi se entendendo que isso é prejudicial, sabe? Não é indicado, não é recomendado. Principalmente se a paciente faz alguma cirurgia com alguma tecnologia, assim, de retração de pele, para tratar flacidez, essas coisas. Então, isso acaba que a gente agride mais o tecido, né? Então, pensa assim, quando tem a cirurgia, o médico passa a cânula lá e retira a gordura, tá? Certo. Vou explicar assim. E aí rompe vasos linfáticos, tá? Então, o teu corpo, ele tem... A gente, no nosso normal, ele é uma máquina perfeita, assim, né? O nosso corpo, ele vai se recuperando. Então, a gente também precisa deixar o tempo do nosso corpo recuperar. Então, é importante a gente respeitar as fases, né? De cicatrização, assim. Então, a gente precisa desse espaçamento, assim. E aí, na fisioterapia, a gente faz isso. Tem esse olhar ali para a parte da drenagem, que ela é uma ferramenta importante, mas... no tempo certo, exato. A questão do taping, que é uma outra ferramenta que a gente trabalha. Mas tem toda a parte da tua reabilitação, que é ver... a paciente inicia ali super retraída, encurvada. Então, a gente tem que ir ganhando essa mobilidade, ganhando independência para ela ir se recuperando bem, né? Não deixar ter nenhum tipo de aderência no tecido, porque senão a pessoa realmente ela vai ficar com uma limitação, sabe? Então, isso a longo prazo é muito prejudicial. Te acompanho bastante nas redes sociais ali, até quando eu te perguntei sobre isso, eu até imaginava que tu trabalhava mais com essa questão estética, tu me explicou e tudo mais, então aí também surgiu a ideia de te chamar assim pra te poder explicar, porque a gente não conhecia, né? Mas eu vejo que tem umas, aí eu não sei o nome técnico pra explicar, né? Mas tu coloca umas cintas que se colocam, umas tiras ali, como é que funciona isso? Se puder explicar assim de maneira geral para um leigo entender, mas também na parte técnica, né? Quem tá assistindo. O tape, então, ele é uma das ferramentas que a gente utiliza na parte de pós-operatório. Eu digo que ele é uma ferramenta, assim, da parte inicial, né? Então, digamos assim, a paciente passa pela cirurgia, aí a gente faz tem o primeiro contato ali, tanto com a equipe médica ali, logo quando encerra, para saber como é que foi, ver se teve alguma particularidade com essa paciente ou não, né? Como é que foi a cirurgia ali. E aí, depois a gente faz esse atendimento na sala de recuperação. Aí a gente faz a aplicação do taping. O que é o taping? Ele é uma bandagem elástica, tá? Que ela é hipoalergênica, ela não contém látex, a gente aplica ela de uma forma estratégica ali, de acordo com cada cirurgia, né? Às vezes ele vai ser aplicado de uma forma compressiva, outras vezes de uma forma linfática, tudo vai ser de acordo com a avaliação que a gente fizer, com a cirurgia que essa pessoa fez ali, né? Tem essa avaliação.
Tem ali uns preparos que a gente tem com a pele também da paciente, e o taping ele ajuda a controlar o processo inflamatório, que é o nosso inchaço. Porque quanto mais inchada a gente ficar, mais difícil vai ser essa recuperação. Então, ele já começa ali naqueles primeiros dias fazendo essa função junto com a malha, junto com o apósito, que são outras coisas que a gente faz ali no primeiro atendimento, para essa recuperação começar de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, né? E aí também a gente tem toda a parte do olhar, assim, para a parte respiratória da paciente, como é que essa paciente tá, se tem ali, se a gente vê que a saturação já tá mais baixa, a gente já orienta ali exercícios respiratórios, que, querendo ou não, é uma cirurgia plástica, mas é uma cirurgia, né? Então a gente tem que ter esses outros cuidados ali com sinais vitais da paciente, posicionamento, orientações para ela em casa nesses primeiros dias. Cirurgia, geralmente cirurgia plástica, assim, abdominoplastia, lipoaspiração, elas são cirurgias mais longas. Toda cirurgia que é longa, ela tem um risco maior, assim, né, de trombose, esse tipo de intercorrência. Então, a gente também trabalha para prevenir essas intercorrências. Então, o médico vai prescrever ali a medicação, a meia de compressão, mas a gente também prescreve ali que ela não fique muito tempo deitada, que isso é bem prejudicial, o risco de uma trombose é maior. Então, assim, a gente tem vários cuidados que a gente fala ali, trata com a paciente, orienta, para prevenir as intercorrências. Então, por isso que eu acho que tu ter esse acompanhamento é não só o atendimento da físio, é ter essas orientações, é tudo assim para estar. Isso aí. Ô Joyce, e assim vocês também atuam na recuperação ali de pós-parto, né? Isso. E quais as principais, assim, como é que eu posso te dizer, os desafios ali das mulheres na recuperação nesse período, assim, como é a tua atuação ali de fato? O pós-parto, né, é uma coisa assim, eu acho que a gente como mulher, a gente já se cobra muito na vida, né, eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que eu vejo isso em todas as mulheres, independente da fase, assim, né, e o pós-parto é uma coisa natural, tu vai ter o parto, a gente sabe que é da nossa fisiologia ali, né, o parto, mas a cesárea, principalmente, ela é uma cirurgia também. E eu acho que as pessoas, elas tratam a cesárea como uma coisa assim, que a mulher vai estar bem no outro dia. E não é assim. Nem sempre é assim. E romantizam muito o parto ali, o pós-parto, né? A amamentação também, que é uma coisa que não é muito simples. E aí, quando não é desse jeito simples, a mulher, às vezes, pode ter uma depressão pós-parto, pode sofrer mais ali, né? E então a fisioterapia, ela vem no atendimento do pós-parto ali para controlar o edema do abdômen ali, a gente faz a aplicação do tape no abdômen, isso dá muita sustentação, segurança, né? Então ajuda a proteger a cicatriz da cesárea, principalmente, então evita ali qualquer abertura de pontos, tem esse cuidado com a cicatrização, também facilita para ela levantar, para ela ter os cuidados com o bebê, então facilita essa rotina inicial, né? A questão da prevenção das fissuras mamárias também, orientações sobre a parte da amamentação. Então, porque, claro, antigamente a gente entende que não tinha tanta informação. Então, se hoje a gente tem informação, a pessoa merece, ela não precisa passar por uma dificuldade, né, ali, amamentar com uma fissura. Solo, né? Tem as pessoas para dar um suporte, né? Isso. Principalmente então, nessa questão que tu trouxe do estado puerperal, né? Sim. Imagina uma pessoa que tá naquele estado psicológico abalado, né? Aquele pós ali. E solo, às vezes, ou com algum acompanhante que não tem uma expertise, né? Isso. Técnica, né? Isso, exato. E às vezes é bem tornar esse momento assim melhor, né? Humanizado. Então, isso. E aí, pra mim, acho que a parte da amamentação é um desafio bem grande, assim, é o que eu mais vejo nas pacientes, assim, questão com fissura, sabe, mamária. E aí, o que é pra ser um momento bom ali, né, de conexão com a criança, enfim, alimentação com o bebê, e acaba se tornando um pouco mais difícil. Então, a gente consegue, com o uso do laser, que é uma ferramenta também, tratar essas fissuras, né? E diminuir a dor, tornar essa recuperação melhor, né? E facilitar esses primeiros dias, assim. Muito legal, né? Joyce, tu comentou aí uma coisa mais pessoal e polêmica. Tu comentou sobre romantizar, né, esse período, assim, né, que a gente vê bastante nas redes sociais, principalmente, né. Não sei, assim, o que tu daria de opinião, assim, porque o nosso público, né, o André fala, é um público pequeno por enquanto,
Porém, é um negócio que a gente está madurando, ele está crescendo bastante, tá? Então a gente não sabe aonde chega, né, esses nossos cortes, A enfim, né, informação. essa informação. Então, que dica tu daria, assim, para o pessoal que, sei lá, uma mãe recém, né, enfim, do parto, né, procurar, né, procurar alguém da área, né, não pensar que, sei lá, a fulana lá tem uma pessoa que tem bastante dinheiro, tem bastante como fazer esse cuidado sem necessariamente ter os recursos financeiros, né? Como que eu busco esse atendimento, né? E uma dica, assim, que eu poderia dizer em relação à rede social, assim, de repente, de não ficar ligada só nisso, pensar que cada realidade é uma realidade, enfim, se puder explanar um pouquinho, assim, que é uma coisa um pouco polêmica, mas eu acho que tu tem expertise para também dar alguma dica em relação a isso, pela tua experiência. Não, eu acho que é a gente não se comparar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, né? E estar aberta ali, né? A receber a informação mesmo, assim, né? Tem muitos hospitais que fazem curso de pós-parto, não curso de pós-parto, mas assim, prepara ali o casal, isso é legal também, né? De se informar, às vezes posto de saúde também tem ali, onde a pessoa tá fazendo pré-natal, já ter informações, assim, então eu acho que quanto mais informações a pessoa vai buscando, eu acho que ela vai se preparando mais. E aí, a gente sempre quer que aconteça tudo certo, que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade, que seja tudo bem. Mas se por acaso acontecer alguma dificuldade ali, né? Por exemplo, o exemplo da amamentação, se tiver alguma dificuldade, ela saiba onde ela vai procurar essa assistência, né? O tratamento. Então, é mais isso, assim, tentar se esclarecer para se acontecer alguma coisa, ela sabe como é o tratamento, aonde procurar e passar por isso de uma forma mais fácil, assim, né? Perfeito. Indo um pouquinho no esporte, né? Que o esporte tem ligação direta com o pessoal da fisioterapia, né? E eu lembro que ali no início dos anos 2000, o Ronaldo Fenômeno, ele teve uma lesão muito grave de joelho, muito grave. Até hoje assusta quem olha na internet e tal. E naquele momento, ele tinha lá o fisioterapeuta, o Filé e tal, e eles adotaram naquele período tirar o Ronaldo do Brasil, ir para um lugar fora e tal, e usar de métodos mais tradicionais, não tão tecnológicos e tal. E eu me recordo, olhando um documentário, que eles vibravam sobre a amplitude, né, do joelho, é isso? Sim, sim. Então, que ganhava ali muito pouco, mas estava evoluindo aquele tratamento e tal, e aí depois a gente sabe o que aconteceu, né? O Ronaldo se tornou o goleador da Copa, fomos campeões, né? Então, assim, tu como profissional, o que te emociona, assim? Como é que tu tem algum caso, alguma coisa que tu acompanhou, que tu pegou aquele caso e viu aquele ganho, assim, até o término, assim, o quanto isso é prazeroso para esse profissional que chegou lá, aquela pessoa e, pô, tá indo embora, me deixando, mas numa condição bacana, eu pude acompanhar a evolução. Eu acho que isso é muito legal, assim, eu acho que cada atendimento, né, cada paciente, tu pega um pouco da história, assim, né, e aí isso vai da tua formação lá, do estágio, do paciente que tu teve contato no estágio, até os pacientes que tu segue tratando hoje, assim, né. Mas um caso que me marcou muito na época de estágio até, eu fiz estágio no Hospital Santo Antônio, que é da criança. E eu sou uma pessoa bem sentimental, assim, bem chorona, né? E aí eu pensava, nossa, como é que eu vou atender lá no hospital, né? Só que depois que eu comecei o estágio lá, assim, eu vi como as crianças são fortes, né? As crianças se recuperam muito rápido, assim, porque elas não têm essa noção que a gente tem, né? Do que elas estão passando, isso. Então isso é muito legal. E eu lembro muito, assim, que tinha um gurizinho, ele tinha uns 8 meses, e ele tinha um problema que o intestino não absorvia bem os nutrientes. Então ele tinha uma... Como que se diz agora? Eu saí da área, a gente vai perdendo um pouco. Sim, vai né? perdendo. Ele tinha uma desnutrição, assim, certo. sabe? E neurologicamente, ele tinha todas as funções ali, tudo certo, tinha essa questão da desnutrição, mas ele não tinha o mesmo desenvolvimento motor que ele deveria ter para o período que ele tinha. Ele tinha 8 meses, então ele tinha os reflexos de como se ele tivesse, sei lá,
3, 4 meses, assim, tipo, não tinha muito controle da cervical, essas coisas, assim, mais motoras que ele já deveria ter com 8 meses, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer estágio, daí tinha as outras físicas também, e aí a gente começou a estimular bastante essa parte motora dele, e aí ele deu um salto bem grande, assim, nessa evolução, sabe? Ele adquiriu daí o controle da cervical, ele conseguia ficar sentado, então ver essa evolução, assim, é um dos casos que mais me marcou, assim, foi bem, bem legal pra mim. E aí depois eu até apresentei ele num estudo de caso, assim, que a gente fazia no final do semestre, né? Então isso foi um caso, assim, que eu gostei bastante. E aí, trazendo pra realidade de hoje, assim, agora esses dias, uma paciente, quando a gente começou o tratamento dela, ela falou assim pra mim que ela queria correr a maratona de Porto Alegre, que teve agora, ela ia fazer 10 quilômetros. E deu, não, vamos te reabilitar para isso, assim, né? A cirurgia dela foi no começo do ano. Só que no meio da reabilitação dela, da recuperação, ela teve uma trombose. E aí, isso atrasa, claro, né? A gente teve que mudar ali o tratamento dela, enfim, né? Ter um cuidado mais voltado para a parte respiratória, enfim. E aí tá, a gente fez todo o tratamento, ela teve acompanhamento com um pneumologista, enfim, né? Toda a equipe. Toda a equipe, exato. E aí ela conseguiu, o médico liberou ela para fazer 5 quilômetros, claro, ela não fez correndo 5, assim, né? Mas só dela participar, assim, ela ficou muito feliz, assim. E eu também, assim, a gente lá na clínica, a gente ficou muito feliz por ela, por acompanhar a evolução dela, assim, ela tinha certeza que ela ia melhorar, era uma pessoa super positiva, assim, né? E tu saber que tu participou daquilo é muito legal, assim. Então, eu fico muito feliz, assim, com todos os casos, assim, dá pra falar bastante. Que bacana. Eu vi esse caso, até acompanhei no Instagram. Tu faz esse acompanhamento também? Tu conhece alguém que faz esse acompanhamento? Porque a minha ideia é, ano que vem, participar da maratona também. Né? Essa parte de esporte. Eu, cara. Tu? Claro, cara. Já Tô falei brincando, já, tô brincando. até Ele é um pra atleta, Isabelle, ele é um atleta. A ideia é a gente correr junto. Mas vamos ver se vai dar. Eu acho. Mas existe um acompanhamento? Tu conhece alguém que faz esse acompanhamento? Um profissional? Eu não trabalho com a parte de esporte, né? Sim. Mas tem hoje várias assessorias, assim, assessoria de corrida, mais voltado para a parte de educação física, assim, né? Tu ter uma preparação ali física para fazer esse processo, para iniciar a corrida, enfim, e ir cada dia melhorando, né? E a parte da físio também tem a físio do esporte que anda junto ali, né? Para prevenção de lesão, que é uma coisa bem importante. Então, assim, não dá pra gente querer fazer 40... isso aí. Então, a gente tem que ir crescendo ali, né? Pra prevenir lesão, enfim, tem uma série de coisas também que daí a físio vai ajudar no desenvolvimento, assim, né? Mas o ideal é sempre procurar alguém mais voltado da área do esporte mesmo, porque a gente... Não adianta, a gente vai focando mais ali na área que se atende, né? Sim. E aí o esporte também, ele é muito amplo, então é importante procurar alguém mais voltado para essa área mesmo, assim. Mas eu sempre digo, assim, eu sou uma corredora amadora, né? Corro de vez em quando também, mas eu acho que correr é uma coisa muito boa, assim, fazer qualquer esporte, né? É muito bom para nossa cabeça, para tudo. Legal. Agora tu entrou nessa outra área do esporte, né? Na tua área, né? É muito nichada essa tua área, Joyce? Como é que tu vê, assim, o desenvolvimento de profissionais, as capacitações que tem? Tu falou, né, que no Brasil a gente não tá tão atrás quanto a gente pensa, né? Porque a gente tem esse nosso síndrome de vira-lata. Então, como que é pra ti, assim, tu consegue ver que tem bastante espaço no mercado, que tem bastante especialização na área, ou é bem nichado mesmo, é um espaço mais fechado? Eu não digo que é um espaço mais fechado, mas não são muitas profissionais. Claro, hoje eu trabalho na área, então eu conheço bastante profissionais, fisioterapeutas, assim, muito boas, que trabalham com dermatofuncional, fisioterapia, né? Então, mas não é uma área também tão comum. Eu vejo que não é uma coisa tão comum, né? Mas eu acho que a gente consegue ir buscando, assim, cursos de especialização, tá? Isso vai dando... Tu escolhe a tua área e tu vai te preparando para aquela área, se qualificando, né? Essa área, não que muda bastante, mas assim, tu tem que nem, eu vou trabalhar com cirurgia de face, então
o atendimento da face, ele é mais delicado que o atendimento do abdômen. Então, tem algumas particularidades que precisam ser estudadas, assim. Então, a gente precisa estar sempre estudando mesmo, né? E aí, a dermatofuncional é uma pós-graduação. Tu tem que fazer a pós, né? Eu vou terminar a minha pós esse ano. E aí, depois tem a prova de especialidade, que a gente chama, né? Que daí é uma prova no conselho. Tu tem que seguir, tem alguns pré-requisitos ali, né? Que tu tem que ter. E aí, também tu faz a prova. Que agora eu não me lembro qual é a periodicidade da prova, mas aí tu passando na prova, atendendo todos os pré-requisitos, que é ter a pós-graduação, ter ali vários pontos, né? Como se fosse uma prova de título de um concurso, assim, né? E... É a OB do... Na realidade não é uma OAB, assim, né? Mas é uma prova mesmo pra te ter aquele título, sim. Assim, né? E aí... daí tu passando ali, tu tem o título de especialista, né? Então, tem esse caminho, assim, né? Que a pessoa tem que ir trilhando, assim. E depois dessa especialização aí feita e esse título e tudo mais, aí as portas abrem mais, tu acredita, assim? Ou a tua ideia de buscar esse título é mais para te consolidar como profissional no local onde tu tá hoje, assim? Eu acho que ele é uma consequência do que tu vai fazendo, sabe? Eu acho que não é ter o título ali não quer dizer que tu tenha experiência, essas coisas assim, né? Mas com certeza ele é muito importante, ele é mais uma forma de validação ali, né? Mas enquanto isso, tu tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando, enfim, né? Se dedicando pra tua área, assim, né? Show. Interessante. Ô, Joyce, pegando um gancho, assim, da indústria, que tu vem da indústria e tal, e de várias, como é que eu posso dizer, abordagens, né, no campo da indústria, se falava em trabalho em equipe, trabalho em time e tal. E isso migrou para várias áreas, né? E na saúde, né, a gente sempre teve essa questão, às vezes, de centralizado ou mais num médico, ou mais numa área, ali alguém era chefe de uma equipe e tal. E depois de um tempo, vamos botar aí de 15, 20 anos para cá, começou a se falar muito em equipes multidisciplinar, tá? O que tu pode trazer, tu que, enfim, trabalha diretamente no hospital e tal, tem essa vivência, como é que tá isso hoje? Essa questão das equipes multidisciplinar, que nem há pouco tu falava, né? Suportar aquela mãe que tá lá para dar o bebê ali na sucção. Enfim, como é que tá isso hoje? Essa questão multidisciplinar. Eu acho que hoje isso é bem mais aberto, assim, isso é muito bom. Porque é muito bom para o paciente. O objetivo é a melhora daquele paciente. E aí, quando tem essa relação entre as áreas, assim, isso é o ideal, o mundo ideal, a gente diz, né? E no caso do pós-operatório, assim, a gente sempre diz que é a tríade, o compromisso do paciente com o procedimento ali, né? Com o seu cuidado, com o seu tratamento. A cirurgia, o médico, toda a parte ali médica, e também o nosso atendimento. Então, assim, a gente tem médicos parceiros que a gente trabalha, assim, atende as pacientes deles, e funciona muito bem, assim, vou fazer o meu atendimento, identifiquei alguma coisa diferente, entro em contato com o médico, a gente tem essa troca. Ou ele faz o atendimento e aí ele identificou alguma coisa. Já vai pro atendimento com as gurias, assim, sabe? Então, a gente tem essa troca e eu acho que isso só é benéfico pro paciente, assim, sabe? Porque daí, se a gente identifica, eu acho que o tempo, ele tem que ser nosso amigo, assim, né? Na área da saúde. Quanto antes a gente conseguir tratar, é melhor, assim, né? Então, eu acho que isso só favorece, assim, né? E eu acho que essa relação cada vez vai aumentar, assim, né? Que bom, né? Que interessante isso, tá trazendo. Fazer a pergunta das quedas ali que tu então. propôs. Perfeito. Tu veja bem, né? Vai tomando, que nem a gente falou, né? A gente não segue muito o roteiro e tal. Mas a gente sabe, é sabido que o Brasil está se tornando um país de idosos, né? E eu, por exemplo, tenho meus pais que são idosos, nós falávamos em off ali e tal. E hoje, pelo que eu li, 80% dos acidentes domésticos envolvendo os idosos são as quedas, né? Como é que é isso aí? Como é que chega pra ti isso aí também? Tu recebe muitos casos assim de queda e tal? Tu pode dividir alguma coisa conosco? O
o risco de queda, assim, ele é grande, né, na faixa etária, assim, da pessoa idosa, né? E não é muito o público que eu atendo hoje, mas já atendi bastante, assim. Legal. E isso a gente precisa sempre prevenir, assim, porque a queda, ela pode evoluir para outras coisas, assim, né? O idoso teve a queda, aí se ele precisa ficar internado, ele pode ter alguma lesão de pele, porque aquela pele já é uma pele mais fininha, ele pode perder mais massa muscular, porque já é uma pessoa que vai tendo ali a fraqueza muscular, né? Então, assim... E também não tem aquilo, Joyce, eu não foi nada, eu também não vou lá. De repente, acontece também, às vezes a pessoa não quer ir procurar ajuda, às vezes né? acontece. E quando vai num segundo momento, talvez já esteja gravado, né? Isso acontece também. E aí, assim, fica mais limitado, já diminui ali a independência dele, ou às vezes se bate a cabeça, se pode acontecer uma parte, algum dano neurológico. Então, a queda, ela é uma coisa que ela pode ser muito séria, né? Além da fratura, enfim, ela pode ser uma coisa muito séria. Então, a gente tem que sempre tentar trabalhar na prevenção ali, né? Promoção de saúde, reforço muscular, tentar cuidar dessa parte. E aí, assim, dentro de casa, ter muito cuidado, assim, com tapete, colocar barra para facilitar ali a levantar da cama, no banheiro, que o banheiro é um lugar de muito risco, assim, né, pro idoso. Então, a gente de tem manhã cedo, às vezes tá sob efeito de algum medicamento, talvez, enfim. Isso é uma coisa que influencia bastante, né, a ação do medicamento. Então, esses dias eu tava conversando, assim, com uma amiga minha, que a gente, como filho, a gente também tem que começar a ter esse olhar, assim, pros nossos pais, né? O envelhecimento é o nosso processo natural. Sim. Mas a gente também tem que dar uma zelada, assim, sabe? Porque as coisas vão acontecendo e eles não vão percebendo isso, que eles estão tendo mais desequilíbrio, que eles estão... Coisas assim, então a gente tem que... Relutam, né? Isso, ou não querem... aceitar, né? Isso, assim, sabe? E tá tudo bem também, né? Claro. Entendo. É difícil mesmo. Sim. Mas se a gente começar a perceber, assim, e querer incentivar o idoso, assim... participa de um grupo de idosos, faz uma caminhada, faz uma atividade física, tentar trazer ele pra... não ficar só isolado, não fazer alguma atividade, sabe? Então, eu acho que isso é bem, bem importante, assim, a gente também colaborar de alguma forma, sabe? E existe, assim, políticas, algo que tu saiba, ou universidades, pessoal, vocês, um trabalho voluntário, como é que tá isso aí na vida real, digamos assim? Tu que tá dentro desse negócio, pode aumentar, tem um campo para isso? Eu acho que existe, né, claro, mas eu acho que ainda é muito pouco para o tamanho da nossa população, assim, pensando em Cachoeirinha, para nossa região aqui metropolitana, eu acho que tem muitos idosos e pouco explorado, assim, sabe? Tem poucas iniciativas, assim, de prefeitura, acho que poderia ter mais, acho que eles conseguiriam dar um suporte maior. Eu vou citar um exemplo, assim, eu estudei na Unicinos, e a Unicinos, ela tem uma parceria muito grande com a prefeitura. Então, ela consegue atender uma demanda muito grande dos pacientes do município. Isso é muito bom. É muito bonito de ver o trabalho, sabe? E aí, a gente tinha atendimento na comunidade, a gente fazia atendimento na casa dos pacientes. Olha só. No posto de saúde tinha o grupo de longevidade, que a gente não falava grupo de idosos, né? A gente falava grupo da longevidade. Olha só. E eles adoravam. Tipo, eles esperavam ansiosos durante a semana, aquele dia. Isso no estágio profissional já. Nos estágios da graduação. Assim. E aí também tem a clínica escola da faculdade. Daí lá o paciente ia ali 2 vezes na semana, depende de cada tratamento, né? Mas se eu não me engano, era 2 vezes na semana que a clínica era aberta. E aí, imagina, 2 vezes na semana a gente consegue fazer um baita de um tratamento, né? Sim. Às vezes recuperar de uma fratura, enfim, várias coisas. E aí a gente atendia, no caso, atendia a comunidade do município, né? Sim. E aí eu acho que hoje falta isso nos outros municípios, ou pelo menos eu não tenho esse conhecimento, né, do tamanho do suporte, assim, mas eu acho que poderia ter mais, assim, porque são pessoas que precisam mesmo, né? E isso ia diminuir a internação, a gente trabalha de uma forma preventiva. Daí, preventiva, né? Olha só. Teve uma frase que tu usou há pouco ali que a gente estava conversando,
que era sobre a independência do idoso, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, né, André, não sei o que, compra um andador para ele, né? Mas daí tu já, né, com a tua área técnica, tu já, não, beleza, tem um momento que vai necessitar, de repente, do andador, mas sobre a autonomia, se puder falar um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que sempre preservar a independência e a autonomia da pessoa, né? Então, eu acho isso muito importante. E eu tento trazer isso em todas as áreas, assim. A gente na Físio tenta trazer isso pra tudo, né? Pra qualquer paciente, assim. E aí, no idoso, isso é muito importante também pra ele se sentir bem, pra ele se sentir bem com ele, assim, sabe? Então, é importante a gente sempre incentivar essa independência, assim, e aí fazer a gente não precisa a pessoa ter um problema para ela fazer a fisioterapia, né? A gente pode fazer o atendimento fisioterapêutico bem para isso, para prevenir alguma possível evolução, assim, né? De alguma dificuldade e tal. Então, assim, tô vendo ali que a pessoa tem esse desequilíbrio ali, sabe? Tá perdendo um pouco os reflexos. Então, é isso que eu vou trabalhar com ele. Eu já vi algumas coisas bem lúdicas, assim, né? Alguns joguinhos, né? Que dá pra treinar reflexo e tal. Sigo um pessoal no Instagram. É bem legal, assim, bem legal mesmo. Eu tinha um paciente na comunidade até que ele era motorista de caminhão na época que ele trabalhava, assim, né? E aí depois ele se aposentou. E ele teve um AVC. Então ele ficou com um padrão flexor, assim, do braço. E aí ele tinha dificuldade de marcha, assim, de se locomover e tal. E também ele ficava muito tempo dentro de casa, assim, sentia ele mais triste, assim, sabe? Por ficar mais isolado em casa. Aí eu tentava fazer o atendimento sempre bem diferente. Eu levava ele pra rua, eu fazia coisa com bola de futebol, a gente tem que usar a criatividade, assim. E ele adorava, porque a gente fazia os exercícios na rua mesmo, assim, céu aberto. No asfalto. Aí já passava um vizinho, já cumprimentava ele, já, sabe? Então, tu via que... Uma questão emocional também. Isso, então, assim, a gente tem que tentar estratégias ali, né, no tratamento que vá trabalhar o motor, o emocional, tudo, né? Aí também teve um dia que eu queria trabalhar motricidade fina, que é quando a gente usa ali a mão, né? Aí eu lembro que eu deixei uma atividade pra ele, que era pra ele escrever pra mim lugares bonitos que ele passou, tipo coisas que ele fazia com o caminhão, assim. E aí, e eu pensei assim, ele não vai, não levei muita fé, assim, que ele ia escrever mesmo, sabe? Aí no outro dia eu cheguei pro atendimento, ele tava ali com o caderninho bem bonitinho, assim, sabe? Foi muito legal, bacana, assim. Então eu acho que a gente tem que usar a criatividade mesmo e explorar, assim, e eles participam, sabe? O idoso, assim, é um público que ele... Se ele se engaja no tratamento, se ele se engaja tem que fazer o paciente se engajar no tratamento, sabe? Então, não interessa como é que tu vai fazer ali, né? Sei lá, eu acho que a gente tem que ser criativo e usar da criatividade mesmo para... Legal. Tratamento. E assim, Joyce, essa criatividade que tu traz, tá? Ela também ocupa muito o nosso tempo, né? Hoje, imagina, o profissional da saúde, ele tá atuando onde é a dor da pessoa. A pessoa vem com uma demanda e tu tem que suprir aquela demanda, e isso também desgasta muito do profissional que tá ali. E tu, como é que tu concilia, assim, como é que tu faz esse balanço, como é que tu faz para tua vida pessoal e tal, quais as tuas estratégias, digamos assim, para conciliar isso, para que amanhã eu possa retomar esse ciclo ali e tal. Isso é uma coisa importante mesmo, assim, né, a gente também tem que cuidar da gente, né, antes da gente cuidar do outro, a gente também tem que cuidar da gente. No início, assim, eu não sabia muito bem essa organização, assim, vou falar bem a verdade, assim, porque... Tu quer fazer tudo, tu quer, sabe? E aí, ao longo do tempo, eu não fiz a minha unha, sei lá. Entendeu? Tô dando um exemplo. Não separei um tempo pra fazer isso. Mesmo. Que era uma coisa que eu queria. Então, eu também preciso desse momento pra mim, né? Eu tenho que separar... Fortalecer. Isso, o meu dia a dia na academia e tal. E aí, hoje, eu já consigo fazer isso melhor, assim. Tenho isso já mais organizado. Mas é a gente se organizar mesmo, assim. Mas funciona, assim. Que bacana. Bom, acredito que a gente está partindo já pro final do programa, né? Enfim. E para quem está nos assistindo agora, os nossos seguidores, né, Joyce? Muitos eu tenho certeza que vão se identificar com a tua trajetória, a tua história e acender uma luz. Opa,
gostei dessa Tem área. um caminho que... Tem um caminho, amanhã eu vou procurar estudar mais e tal. E que tu pode deixar para essas pessoas agora que estão lá, talvez a gente não sei, que nem o Alisson fala, eu não sei onde vai chegar. Mas talvez lá, num lugar tão distante lá e tal, a pessoa diz, pô, isso aqui me deu um insight, me deu uma ideia, eu acho que eu vou seguir o caminho. O que tu pode deixar para essa pessoa que vai ser um futuro colega? Eu acho que se tu tem vontade, eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente tem vontade, assim, só a gente sabe o que a gente quer, né, pra nossa vida, assim, então eu acho que, claro, eu nunca fiz nada, assim, no impulso, né, eu acho que a gente tem que se planejar, se organizar, mas se tu acredita em ti, se tu tem essa vontade mesmo, eu acho que coloca no papel ali, né, escreve, eu acho que escrever é uma coisa bem Sim. real mesmo, eu acredito nisso. Eu também. E aí traça o teu plano, como é que tu vai fazer, o que tu precisa, que nem no meu caso, que era mudar de área, então... Transição. Assim, sabe, era uma coisa importante ali, eu consegui fazer as duas coisas por um período, como é que eu ia me organizar para aquilo? Então eu acho que é a pessoa se preparar mesmo e ir atrás disso, né? Baixar a cabeça e ir atrás, e também, assim, se tiver alguma dificuldade, não desistir, porque vai ter, né? Vão aparecer, isso é uma coisa... os percalços. Acho que vocês vão concordar comigo, acho que isso é uma coisa que acontece, não é fácil. Não. Eu era acostumada a trabalhei minha vida inteira ali, né? De uma forma mais, com um horário fechado. Roteirizado. Eu trabalhava de um jeito e aí depois eu me organizei para trabalhar de outro jeito, que é diferente, assim, né? Então, a gente precisa se preparar para isso e entender que é diferente. Então, isso também é importante a gente saber que tu tá aprendendo também, mas não dá pra gente desistir, eu acho. Muito legal. O que a gente sempre... Então, o André já comentou, a gente já tá falando há 1 hora. pra quem tava quem disse que tava nervoso, né, André? Pois é, sem altura, né? Mas é isso aí. Então, pra dar sequência, a gente sempre faz uma pergunta, assim, que é os atributos, né? O que tu entende, assim, como atributo, além dessa determinação, de ir atrás, de ser criativo e tal, de quem quer seguir, assim, na tua área, né? Então, eu quero migrar de carreira, eu decidi que fisioterapia é a área que eu vou, enfim, dermatofuncional, né? Ou para a área dermatofuncional e tal. O que tu daria, assim, de dicas e... que tu já deu as dicas, né? Mas o que tu entende, assim, como atributo principal, assim, dessa pessoa? Mais da dermato, assim. Pode ser da tua área ou de fisioterapia geral, assim. O que tu entende? Isso é um tributo que eu entenderia que é principal, assim, dessa área. Porque a gente falou bastante, né? A gente pensa, isso aqui se aprende, isso aqui vem de berço, né? Mas o que tu entende, assim, que isso aqui, eu acho que pra mim, primeiro funciona? de tudo é tu gostar de trabalhar com pessoas. Eu acho que tu vai lidar com pessoas, tu vai lidar com a dor da pessoa, então tu tem que saber entender isso e respeitar, e eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu acho que isso é bem importante, assim. E se preparar, assim, estudar, enfim. Daí é a outra parte mais do tratamento, né? Mas eu acho que esse cuidado, respeitar ali, isso é pra tudo, né? Mas nessa área, principalmente, assim, na área da saúde, eu acho que isso é essencial, assim. E saber escutar, eu acho, assim, escutar o paciente, que hoje... Às vezes, assim, a gente não escuta, né? E é importante a gente escutar o que a pessoa tem pra dizer. Às vezes, tu tá enxergando um problema e não é aquela queixa o problema da pessoa, entendeu? É outra. Então, a gente tem que escutar o que ela vai trazer e tentar lidar com aquilo ali, né? Enfim, então, acho que é essa parte, assim. Isso. Joyce, é isso. Queria te agradecer bastante por ter vindo. A gente falou, né, que a gente não consegue dar conta de todas as perguntas, mas eu acho que foi bem bacana, gostei bastante, eu acho que muito legal. Foi bem entregue, né? Te agradecer bastante mesmo, de verdade, sabe que não é fácil a tua rotina e tal. A gente também se desdobra, mas de verdade, queria te agradecer bastante. Se quiser deixar teus contatos, onde tu atende, como que tu faz, a gente vai botar depois lá embaixo, lá na descrição, teu Instagram, enfim, as tuas redes. E por final, pode usar o espaço para agradecer alguém, para falar, enfim. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer vocês, assim, muito obrigada pelo convite, que nem eu falei, eu não tenho facilidade
com isso, né? Não Mas tinha. eu acho que, Não tem. Não, mas não eu tem. acho que vocês me deram... Eu acho que tu vai receber um convite para pegar o meu lugar aqui, hein? Não, acho que vocês me deram um espaço, isso foi muito bom, assim, eu acho que realmente essa área da físio, assim, talvez não seja tão conhecida, e eu acho que é isso, na área da saúde a gente tem que passar a informação, né, e eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem, assim, com o projeto de vocês, e eu acho que tá bem legal, estão trazendo áreas diferentes, isso é legal pra vocês, é legal pra nós também, a gente... Potencializa todo mundo. Isso aí, pra gente como profissional e pra gente como espectador também, porque conhece outras áreas, né, como vocês estão falando. E às vezes é isso, uma área que tu não pensou. Então, assim, parabéns por esse projeto, assim, muito obrigado. legal isso, assim. Vida longa, né? Ah, então. Diz, assim, bastante sucesso. Então, dizer pras pessoas, né, que procurem fisioterapeuta, independente da área ali, sabe? Não esperem uma lesão ali, né? Tá se planejando para fazer alguma cirurgia, procura, vai entender, fazer uma consulta pré-operatória. A gente sempre gosta disso para esclarecer as dúvidas também, né? Uma pessoa, quanto mais preparada ela tiver, melhor ela vai passar ali pelo pós-operatório, né? No caso. Então, eu atendo na Ohana Clinic, que é uma clínica que ela fica localizada em Gravataí, mas a gente também atende toda a parte de Porto Alegre, nos hospitais, região metropolitana. Então, nos colocar à disposição também, né? E é isso, queria agradecer mesmo. Tá certo. E com isso, pessoal, encerramos mais um Profissão Executável. Sigam lá nas redes. Até a próxima. Tchau, tchau.